Diogo, obrigado por ter atendido o nosso convite de estar aqui conosco. É um privilégio e eu peço que Deus te use com poder e graça. Vamos orar? E a igreja, obviamente, ouve a palavra de Deus com santa expectativa e também em oração em todo o tempo. Oremos. Deus bendito, Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos agora com a expectativa de ouvir do Senhor. Ouve a nossa súplica e usa o teu servo Diogo com poder e graça. Ah, Deus, nós necessitamos tão somente de Ti e que a Tua palavra reverbere em nosso coração, em nossa mente, em nossa alma, e que haja, ó Deus, descanso do Teu povo no Senhor, que haja arrependimento, que haja salvação em Cristo Jesus. É a súplica que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Prega a palavra. Amém. Pode, por favor. Pode contar isso. Graça e paz, meus irmãos. É uma alegria para mim também conhecê-los, conhecer este novo lugar, né? E a responsabilidade é grande, mas eu certamente orei pedindo que o Senhor me fizesse fiel a Ele nesse momento. Por amor ao mundo dele, por amor de vós, pelos quais Ele enviou o seu Filho, aquele que se fez homem, para que todo aquele que nele crê e confessa seja salvo. Não é em submissão ao Senhor que nós nos preparamos para esse momento. Eu me preparei para esse momento e aqui estou. A minha família está aqui, o reverendo Silvio já falou, a Patrícia, a Isa, o Enzo, e a gente certamente quer conhecer mais vocês ao final. Nós vamos então observar o texto da palavra do Senhor. Eu gostaria de pedir que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, lá na igreja de Sobradinho, que fica em São Sebastião. Nós estamos vendo toda a carta de Paulo aos Romanos, e esse é um texto que certamente eu já preguei ali aos irmãos, mas cada vez que eu me debruço sobre a palavra para entender melhor, eu vou à frente e vou atrás, eu me alegro ainda mais com novas descobertas da revelação do Evangelho antigo, com coisas que eu ainda não sabia. Então, hoje nós vamos observar aqui Romanos capítulo 8, eu vou ler do verso 31 ao verso 39. Eu gostaria que você acompanhasse, se possível, permaneça com sua Bíblia aberta, para que você possa ir conferindo e realmente apreendendo o texto. O apóstolo Paulo, instruído, inspirado, Romanos 8, 31 diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de Ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos fazer mais uma oração.
Santíssimo Deus, esta é a tua palavra. Este é o teu culto, ó Pai, que não foi elaborado, planejado para nos agradar. Mas em princípio, ó Pai, ele foi totalmente organizado e está sendo feito para a glória do teu nome, engrandecimento do teu nome, anúncio da tua palavra que nos revela quem o Senhor é e quem nós somos. Por isso, ó Pai, eu peço que o Senhor me use, apesar de mim, para falar tão maravilhosa notícia do teu Evangelho nesta noite, para a glória do teu nome, por amor do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Às vezes nós usamos a palavra nada em situações, com propósitos diferentes, situações diferentes. Por exemplo, se eu perguntar para minha filha Isa, que está aqui: Isa, você quer refrigerante? E ela fala: quero. Eu falo: tá bom, está aqui em cima da mesa, pode pegar. E de repente ela chega lá e tem, quem sabe, um dedo de refrigerante. Ela vai falar: pai, não tem nada aqui. Mas tem. Se eu, por exemplo, falar: Enzo, você quer fandangos? Ele quer. Tá bom, o pacote está aqui, fica à vontade. E ele olhar dentro do pacote e tem um fandango. Ele vai falar: não tem nada aqui. Mas tem. Percebe que nem sempre nada é nada. Eu experimentei de uma outra forma a palavra nada quando eu fui ao médico com meu pai já é falecido. E ali, nas minhas férias do seminário, em 2011, ele ainda estava vivo, e a correria grande lá em casa, minha mãe não poderia acompanhá-lo em uma de suas consultas. Ele já sabia que tinha chagas, algumas coisas no coração, e eu fui com ele. E eu não sabia ainda em que pé que estava um inchaço, né, o prejuízo no coração, no pulmão dele. E o médico explicou ali que diante dos exames não tinha muita restrição, então ele podia fazer o que ele quisesse e tal. E eu falei: mas doutor, como assim? Você não vai proibir o café? Ele: não, digo. Eu falei: mas ele pode beber alguma coisa com álcool? Pode. Ele pode fazer tudo? Ele pode. Mas ele não está muito doente? Ele falou: muito. Tão doente que não era para ele estar aqui. Certamente já era para ele ter morrido em tudo aquilo que nós temos aqui de informação sobre a saúde dele. Mas ele está aqui, então deixa ele fazer o que ele quiser. E eu falei: mas é tão assim? Ele falou: é. A força de propulsão de sangue no coração do seu pai é menos de 20%. Não era para ele estar vivo. Eu falei: mas a gente vê tanto filme, tanta coisa, tem como fazer um transplante? Ele falou: não. Eu falei: tem como fazer alguma coisa? Ele falou: nada. E se eu vender a casa? Nada. E se a gente levar ele para outro lugar? Ele: nada. Nada pode ser feito. Realmente não tinha nada. Poucos meses depois ele faleceu. E estava ali em Recife, ele foi me visitar e faleceu em casa com a gente. Nada. Percebe que tem nada que realmente é nada. Quando a gente se aproxima desse texto, o nada que o apóstolo Paulo usa aqui é esse mesmo nada que eu ouvi do médico, que nos traz uma notícia muito boa, não uma notícia triste como aquela que eu recebi. E ele é muito diferente do nada que um dos meus filhos pode usar quando vê um pouquinho, porque um pouquinho é alguma coisa, mas no texto nada é nada mesmo. Quando a gente era mais novo, eu e o reverendo Silvio, a
A gente tinha uma expressão em latim que era muito usada por nós, que era necas de pitibiriba. Necas é nada em latim. Não tem nada. Nadica de nada. Esse texto diz que nada é nada e nada pode nos separar de alguma coisa. Ele está falando do amor de Cristo. Esse texto está nos trazendo essa informação aqui no capítulo 8. Quando lá na igreja em São Sebastião, nós estamos vendo desde o capítulo 1 o apóstolo Paulo argumentando sobre a depravação total do homem. Ele diz, olha, todos pecaram, e todos ali são todos mesmo. A melhor pessoa que você já ouviu falar em toda a história da humanidade, que não seja Cristo, pecou. E todos nós pecamos junto. Mas em Cristo, o apóstolo Paulo vem nos anunciando, uma vez que você o confessa como Salvador, a condenação dos seus pecados não recairão sobre os seus ombros de forma condenatória, pois Ele mesmo nos chama a lançar sobre os ombros dele o nosso fardo pesado, fardo do pecado, e então nos convida a viver em novidade de vida, sendo agora aqueles que o seguem, aqueles que o confessam, aqueles que o professam. E essa vida em novidade é uma vida em justiça diante de Deus e dos homens. O apóstolo Paulo vem desenvolvendo esse raciocínio. Todos pecaram, todos então carecem da misericórdia, porque nenhum de nós fez algo para merecer a salvação, mas Cristo, o único justo, o único sem pecado, fez algo, e você nele pode ser declarado justo. E veja que você não se torna plenamente justo, você é declarado justo. Isso talvez resolva aquela questão na sua cabeça de pensar que você já é um crente há 5 anos, 10 anos, 15 anos, mas eventualmente você ainda peca. Sim, você ainda peca. Você foi declarado justo. E a sua vida agora deve ser uma busca de vida em justiça nele. Ele te declarou justificado. Isso não vai ser mais levantado contra você no que diz respeito à sua salvação ou condenação de quem quer que seja. Nós, os crentes, professos, que já fizemos isso, já o confessamos como o único e suficiente Salvador, nós temos então uma segurança da nossa salvação. Nós não perdemos a salvação cada vez que pecamos. Estamos salvos de uma vez por todas. Então, quando você peca, ainda que isso entristeça, como a palavra diz, profundamente o Espírito Santo, ainda que isso esteja contra a palavra que você professa crer e viver como regra de fé e prática, você não perde a sua salvação. O apóstolo Paulo está desenvolvendo o ensinamento para que nós entendamos isso de uma forma que você jamais pode se esquecer. Para nos trazer essa segurança do crente, de forma que você não use isso para continuar pecando ou para viver de forma negligente, descomprometida com o Senhor que te declara justo. O apóstolo Paulo então elabora essa argumentação. E eu separei aqui, a título de instrução, 6 perguntas retóricas que ele faz aqui. A gente chama de perguntas retóricas aquelas que você não precisa responder, meio que já está subentendido. Ele faz essa argumentação com essas 6 perguntas que tem aqui no texto. E a primeira pergunta está aí no verso 31. Veja que eu caminhei com você aqui a grosso modo do que ele falou nos capítulos anteriores. E agora ele te fala da segurança da salvação. Primeira pergunta, verso 31. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas ele está falando? Tudo o que ele conversou, melhor dizendo, tudo que ele tratou nos versos anteriores. E ele havia acabado de falar sobre predestinação, chamado, justificação e glorificação. Você
foi escolhido por Deus. Deus então te chama de uma maneira que você não pode falar que vai depois. Você simplesmente atende, responde de forma responsável o chamado. Ele então te declara justo, mesmo que você seja completamente condenável. Ou como ele chama aqui nos primeiros capítulos de Romanos, mesmo que você seja indesculpável. Ele diz, você continua sendo indesculpável, mas a culpa não será lançada sobre os seus ombros, porque ela já foi lançada sobre os ombros de Cristo na cruz do Calvário. E glorificação. Essas são as coisas. E ele então diz, o que diremos, pois, à vista dessas coisas? O apóstolo Paulo está argumentando numa igreja que tem um grupo muito grande de judeus. Judeus que questionavam a pregação de Paulo. Judeus que queriam até fazer parte dessa igreja que surge, que propaga o nome de Cristo, igreja que nós conhecemos até hoje. Mas esses judeus, eles queriam impor aos outros irmãos, que eles se enquadrassem nos costumes, nas regras, nas aplicações da lei que os judeus faziam. E eles queriam, por exemplo, impor um novo convertido que ele fosse circuncidado, por exemplo. O apóstolo Paulo começa a argumentar isso, não era só na igreja em Roma, era um grupo de judeus chamados judaizantes que estavam espalhados por muitos lugares, inclusive na igreja em Roma. E o apóstolo Paulo escreve a esta igreja, faz aquilo que os teólogos estudiosos chamam de tratado teológico, mostrando quem ele é, o que ele prega e qual o propósito dele de anúncio desse evangelho, para que a igreja cresça, aprenda e apoie missionariamente, como eu vejo o propósito aqui de vocês, apoie o envio do apóstolo Paulo até a Espanha. E ele explica tudo isso e faz a pergunta, o que diremos, pois, à vista de todas essas coisas? Imagine como um judeu pensou. Ele faz uma segunda pergunta, se Deus é por nós, quem será contra nós? Terceira pergunta, verso 32. Não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Essas todas as coisas aqui Ele não vai cumprir tudo aquilo que ainda falta na predestinação, chamado, justificação, glorificação. Ele não vai te dar o que falta, Ele não vai te fazer chegar lá. Ele não te dará graciosamente com Ele todas estas coisas? Quarta pergunta, verso 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Eu expliquei dos judeus e estou caminhando com você nas perguntas. Eu espero que você esteja imaginando aqui que o questionamento de Paulo é retórico, mas é um questionamento que leva às respostas que os judeus dentro daquela igreja precisavam entender, que os gentios dentro daquela igreja precisavam entender, que aqueles que estavam só passando e de repente entraram dentro daquela igreja precisavam entender. O apóstolo Paulo está anunciando o evangelho de Cristo Jesus. Quem vai intentar acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém. Quinta pergunta, verso 34. Quem nos condenará? Ninguém, de novo. Sexta pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? Nada. Ninguém. Nadinha de nada. A argumentação aí do apóstolo Paulo nessas perguntas começa com um se. E agora começa a voltar nos versos para a gente entender melhor. O se é, se Deus é por nós. Esse se aqui guia todo o entendimento para que você responda na sua própria vida essas perguntas. E então sonde como é que está a sua caminhada de fé, ou como está o seu posicionamento, a sua resposta responsável a Deus de tudo isso. Se Deus é por nós, veja, nós, como eu disse, crentes já professos, que temos caminhado em busca de conhecimento de quem Deus é, de quem nós somos, para que nós o respondamos, nós já sabemos então que Deus é por alguém. Afinal de contas, Ele chamou, Ele salvou. Se Ele é por alguém, então, naturalmente, Ele é contra
outra índole. Portanto, há quem Deus esteja a favor, e se há um grupo que ele está a favor, naturalmente há um grupo que ele está contra. Os que Deus está a favor são, aqui no texto, representados pelo nós. No texto, o apóstolo Paulo, se coloca no meio, o povo de Deus, ele diz: quem será contra nós, o povo de Deus? Quando ele elabora essa pergunta, a presunção é de que Deus é por nós e contra os outros. Logo, quem seriam os que poderiam intentar alguma acusação contra nós? Exatamente um outro grupo, aqueles que são contra Deus e contra o povo de Deus. E eu te faço uma pergunta: eles podem ser contra nós? Por exemplo, existem grupos de pessoas que são contra os crentes? Certamente que sim, eles podem ser contra nós. Mas eles têm algum resultado em ser contra nós no que diz respeito à vida eterna, à salvação, a conhecimento de Deus, de Cristo? Eles vão conseguir alguma coisa sendo contra nós? Se nós fomos declarados salvos, justificados, eles podem até ser contra a nossa salvação, mas eles vão conseguir, por exemplo, anular a nossa salvação? De maneira nenhuma. Ser contra nós, no sentido de não gostar, não concordar, até que eles podem ser contra. Mas a pergunta de Paulo é: eles podem intentar algo contra a sua declaração de justificação? Eles podem então fazer com que você perca a sua salvação? Eles podem fazer algo contra você, uma vez que o soberano Criador está a favor de você? Vamos pensar agora em Deus, então, como esse juiz. Se um juiz, aqui no nosso mundo comum, absolve um réu ali, um julgamento, a parte contrária pode até se levantar ali contra, mas eles podem decretar prisão mesmo assim, se o juiz já liberou? Não, eles podem até entrar com recurso, recorrer da decisão, eles podem ir contra, mas eles podem efetivamente dar voz de prisão? Não. Porque nós temos instâncias, nós temos autoridade. E no nosso caso, alguém que não concorda com a sua salvação, como acontecia com alguns gentios, que os judeus diziam: olha, você é crente, mas você não é circuncidado. Você até pode ser crente, mas deve ter um lugarzinho separado para você lá no céu. Os judeus então poderiam tirar a salvação de alguém que não se enquadrava no sistema de interpretação e aplicação de lei deles? Eles não podiam fazer nada. Eles não podiam anular a declaração de justificação que o apóstolo Paulo vem argumentando no texto, que não foi a lei que os salvou, não foi a lei que os declarou justificados. A lei veio para que se avultasse o pecado. Eu quero que você entenda um pouco mais desse raciocínio. Quando você vai às ruas evangelizar alguém, você diz: ei, Jesus Cristo te ama e Ele quer te salvar. Agora imagine que você está do outro lado e você é simplesmente um brasileiro, trabalhador, trabalhadora, e você está ali vivendo a sua vida e alguém diz: ei, alguém quer te salvar. E você pensa: salvar de quê? Eu estou vivendo tão bem. A pessoa só tem a ideia de que ele está tão mal, tão condenado e eternamente condenado, se ele perceber que ele está condenado. A lei então serviu de pedagogia ou de aio, como o apóstolo Paulo fala, para nos conduzir a esse entendimento de que nós todos pecamos. Porque em todo o Antigo Testamento o que nós vemos é exatamente isso. Homens justos, Noé, mas ele pecou. E a gente então vê o grande rei Davi, ele também pecou. Homens bons, homens crentes, homens certamente salvos, mas que pecaram, assim como eu e você. E eles, ali, depois que a lei é entregue
Moisés revelava de maneira mais específica, eles continuam quebrando a lei para nos mostrar a necessidade do cumprimento daquilo que foi prometido em Gênesis. Nós precisamos de um Redentor, nós precisamos de um Salvador, e ele tem que ser homem, mas ele tem que ser plenamente justo. Quem, senão Cristo? Surge a segunda pergunta do texto: o que diremos à vista dessas coisas? De que coisas? Verso 30, repito: aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. À vista destas coisas, o que dirão os que podem estar contra nós? O Supremo Juiz soberano está a favor do seu povo, e ele mesmo predestinou, chamou, justificou e glorificou. Ele completará essa glorificação. Agora veja pela ótica de quem está do outro lado. Se Deus é contra nós, quem vai ser ao nosso favor? Se Deus é por nós, os outros podem até ter algo contrário a nós, mas Deus, o soberano, está a nosso favor, o Criador de todas as coisas. Mas e eles? Quem é por eles quando o soberano juiz, Criador e mantenedor de todas as coisas está contra eles? Percebem o quanto é grave a situação de quem não é salvo? E então a gente anuncia o Evangelho. Se Deus é por nós, Ele é contra os outros, e aí sim, eu não gosto nem de imaginar Ele estar do outro lado. É simplesmente desesperador, tendo o soberano Criador como um juiz contra mim. Que coisa horrível é ter o soberano juiz com toda a sua santa ira contra eles por toda a eternidade. Para que você perceba um pouco mais disso, na cruz, o momento mais obscuro, mais difícil, dito por Jesus mesmo, foi o afastamento de Deus, o receber o meu e o seu pecado sobre ele. Porque não há comunhão entre trevas e luz, e ele, naquele momento, para que você fosse declarado justo, ele recebe sobre si todos os nossos pecados, ou a culpa de todos os nossos pecados. E então, para que Deus permaneça sendo justo, um juiz justo, absolutamente justo, ele precisa condenar quem peca. E ele condenou seu próprio filho, fazendo receber sobre si toda a nossa culpa. Você já se sentiu culpado, muito culpado, sobre uma coisa muito séria? Você sentiu um aperto no peito, uma angústia? Cristo sentiu uma angústia que nós não conseguimos calcular. Ele transpirou sangue. Terceira, quarta e quinta pergunta, no verso 32, a partir da segunda parte, da parte B. Não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Veja como o apóstolo Paulo escreve: Cristo morreu, sim, mas não ficou morto. Antes, ressuscitou e já foi glorificado, está à direita de Deus. Percebe que ele escreve contribuindo para que você entenda. Ele morreu, sim, mas não para por ali o anúncio do Evangelho. Ele não ficou morto, ele ressurgiu, porque sendo homem, morreu, mas ele é Deus, e ninguém tirou a vida dele. Ele a entregou, e ele a tomou de volta, e ele havia mostrado que ele, como Deus, tinha poder sobre todas as coisas, sobre os espíritos imundos, expulsando demônios, tinha poder sobre a natureza, parando ventos. Ele tinha poder sobre a vida e a morte, quando ele diz: Lázaro, vem. E um morto que não ouve nada, porque está morto, simplesmente vem. Assim como no princípio ele diz: haja luz. A luz pode dizer, daqui a pouco, ela
simplesmente vem. Lázaro vem. Cristo morto toma a vida de volta em suas mãos e simplesmente ele já não está mais morto. Ele está mostrando para nós no texto que, sendo Cristo morto, ele é o primeiro daquilo que nós somos. Ele é o primeiro entre nós. Ele foi escolhido, ou escolhido com artigo definido. Ele foi o eleito. Ele então chamado para ser o nosso justificador. E ele então foi glorificado como aquele primeiro, como o primeiro naquilo que todos nós seremos também. E nós já fomos algumas dessas coisas aqui. Falta a plenitude da glorificação. Nós estamos num processo de santificação, nós que já o confessamos e professamos e estamos caminhando perseverantes de acordo com a palavra do Verbo. Então, a pergunta: não nos dará Ele todas estas coisas? Aquilo que ainda falta. O seu processo de santificação, não nos dará Ele todas as coisas? A glorificação, não nos dará Ele todas as coisas? Ele fala de Cristo aqui no texto, seguindo a mesma sequência do verso 30 que fala de nós: predestinação, chamado, justificação, glorificação. E Cristo, tendo realizado tudo isso por nós, Ele está agora, neste momento de culto, intercedendo por nós. Se você quer ter uma noção dessa intercessão, leia o Evangelho de João, capítulo 17. Oração sacerdotal. Logo, se alguém tem algo contra nós, Deus, a nosso favor, nos concede o advogado, junto ao soberano juiz, um intercessor, no sentido mais profundo da palavra que você pode entender. Quando alguém levanta qualquer acusação contra um eleito de Deus, seja de mentira, de inveja, de ira, o próprio Cristo está lá, nossa defesa, mostrando: eu paguei. Eu tenho aqui, ó. É como você que paga algo no banco e você tem um recibo e você prova. Se alguém disser que você não pagou, você diz: está aqui, ó. Eu paguei. A sua salvação está nas mãos, as marcas daquele que é homem e é Deus. Cristo pagou para que ninguém mesmo levantasse qualquer acusação sobre os seus. Se ninguém pode nos tirar a salvação, não pode eficazmente nos acusar ou retirar a nossa justificação, então poderiam eles nos separar de Cristo que nos justifica? É a sexta pergunta, verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? A gente cantou isso. A gente cantou esse texto. Alguma tribulação, um momento muito difícil na sua vida, pode te separar de Cristo? Uma doença, como aquela que fez com que meu pai viesse morrer. Um luto muito dolorido, muito difícil na sua vida, te separa do amor de Cristo? Desemprego, necessidade, alguma angústia causada pela tribulação na sua vida, te separa do amor de Cristo? Pelo contrário, a experiência tem nos confirmado aquilo que a palavra eficaz, inerrante, já afirma em toda a história. A provação nos torna melhor, nos aproxima de Deus, nos faz perseverar, nos faz então desenvolver e aumentar a nossa esperança. Esperança que não está nem no emprego, nem na saúde, nem no dinheiro, nem no amor às pessoas que nos cercam. A esperança que está na vida eterna com Ele. O texto não diz que você não vai ter tribulação, ou angústia, ou sofrimentos diversos. Na verdade, ele diz que nada disso vai te separar de Cristo. Você é como aquela árvore do Salmo 1 ou de Jeremias, árvore que está plantada e a sua raiz está ligada ao rio de muitas águas, um rio de água corrente. Aquela água que Jesus oferece à mulher samaritana, que ele diz: olha, a
água desse poço, se você beber, você vai voltar a ter sede, mas eu tenho a água da vida eterna. A árvore que está plantada e as suas raízes têm acesso à água corrente, à água verdadeira. Aquela árvore, ela enfrenta a seca, ela enfrenta as estações do ano, mas a sua raiz está na água. Ela dá o fruto dela no devido tempo, na devida estação. O crente também enfrenta crise, tribulação, doença, tristeza, angústia, e é isso que o texto está dizendo. Mas você vai dar o fruto do Espírito. Meus irmãos, Cristo sofreu imensa tribulação. Como eu mencionei, quando ele chega ali no jardim de Getsemane para orar, antes da crucificação, ele enfrenta tamanha angústia que ele transpira sangue. E na sequência, logo ao amanhecer, ele enfrenta então perseguição dos soldados. Ele enfrenta a fome antes e depois desse momento. Na crucificação, ele enfrenta a nudez, a exposição da sua intimidade, e ele enfrentou a espada, podemos associar aqui a morte, mas mesmo assim, nada disso que ele enfrentou separou Cristo do amor do Pai e do amor do Pai por você. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E assim foi e ainda tem sido com várias pessoas ao longo da história da igreja também. Agora eu preciso que você entenda que Cristo não vivenciou tudo isso como um mero exemplo. Cristo vivencia tudo isso não é para que você fique emocionado ou condoído com tudo aquilo que ele enfrentou. Cristo está cumprindo a palavra de Deus para que você também cumpra a palavra de Deus. Ele é o Verbo, ele é a palavra, ele é o ato de Deus. Cristo vivencia todas estas coisas para que você hoje, tendo Ele como a primícia, você vá a Ele e saiba que Ele enfrentou tribulação e nele você também pode enfrentar a tribulação com sofrimento, tristeza, mas não permitindo se afastar da palavra. Você pode enfrentar perseguição, você pode enfrentar fome, nudez, espada. Na história da igreja, vários cristãos vivenciaram, em uma medida menor do que Cristo, mas vivenciaram isso. E por que eu seria melhor do que eles? O apóstolo Pedro, sua firmeza inconstante, pediu que fosse crucificado, segundo a história, de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser crucificado como o seu Senhor. Mas ele foi morto, assassinado. Aquele assassinato não afastou ele, não separou ele do amor de Cristo. Pelo contrário, o aproximou. Aquele Pedro que negava a Cristo, aquele Pedro cheio de rompantes, guiado por suas emoções puramente, é o Pedro que apacenta, que escreve, que resolve conflitos com sabedoria, com todo o fruto do Espírito que você viu lá em Gálatas 5. O apóstolo André, suas pequenas, grandes atitudes, morreu assassinado também. O apóstolo Tiago, chamado filho do trovão, assassinado. O apóstolo João, o amoroso, assassinado. O apóstolo Filipe, apelidado crente, assassinado. O apóstolo Natanael, o apóstolo Mateus, o apóstolo Tomé, o apóstolo Tiago Menor, o apóstolo Judas, não o traidor. O apóstolo Tadeu, Simão, Matias, o apóstolo Paulo. Todos eles
enfrentaram tribulação, fome, corrigindo, o apóstolo João é o único que não foi assassinado, morreu, mas experimentando toda sorte de tribulação e dificuldade. Todos eles experimentaram, em alguma medida, tudo isso. Depois deles vieram uma nuvem de testemunhas, seus discípulos. Policarpo de Esmirna, não sei se você já leu a história desse homem. Ele enfrentou muita coisa. Agostinho de Hipona, Anselmo, John Wycliffe, John Hus, Tomás de Kempis, Melanchthon, Zwingli, Calvino, Bunyan, tantos homens que em todas essas provações foram aproximados de Cristo. Por que não eu e você? Nomes conhecidos e nomes desconhecidos como os nossos, mas unidos por uma verdade: nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus, nem mesmo tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez ou morte. Nada separou estas pessoas do amor de Cristo. Será que algo vai te separar do amor de Cristo? O que Cristo requer de você? Você entendeu a mensagem do Evangelho? E o que Ele requer de você? Você que não professou a fé em Cristo Jesus ainda, o que Ele requer de você? Aqueles que o confessarem, Ele também os confessará. E você que já confessou e já é um crente antigo e diz: nada disso é novidade para mim, o que Ele requer de você? Nós, meus irmãos, estamos num mundo que vive um caos por causa do pecado, por causa da inveja, cobiça, morte, adultério, lascívia. O mundo vive um caos, ele geme e sofre. O apóstolo Paulo também fala sobre isso. E ele geme e sofre aguardando alguma coisa. Ou você tem alguma expectativa de que o mundo vai melhorar até o ponto dele ser plenamente perfeito? O mundo sofre, geme, aguardando a restauração completa. E essa restauração completa, o apóstolo Paulo diz que toda a terra geme e sofre angústias está aguardando que os crentes saibam que são crentes. Pessoas que estão por aí são salvas, mas ou não sabem disso ainda, ninguém contou para elas, ou então elas não estão vivendo dessa forma. Verso 36 diz, como está escrito, citando o salmo que nós lemos na liturgia: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Nessa vida todos nós estamos fadados a morrer. O salário do pecado é a morte. Nós somos como ovelhas nessa vida que são alimentadas para morrer. E alguns cantores e poetas já constataram isso, e nós também. Mas o nosso foco não está só nessa vida. A imagem dita no Salmo, trazida pelo apóstolo aqui, é que, como gado, nós estamos para a morte também. Nós somos assim. E se você tem certeza que a morte é certa, o que você está fazendo por essa certeza? Como você tem investido naquilo que você tem a maior certeza, que é a certeza de que você não viverá 200, 300, 400 anos aqui nessa terra? Então o que você está fazendo sobre essa certeza? Você tem certeza de que vai morrer? O que será então de você após a morte? Para onde você vai? Você tem a primeira certeza sobre a morte. Então, como anda a sua segunda certeza, que é a certeza da salvação, que todo esse texto nos expõe? Você já tem certeza de que nada pode separar você do amor de Cristo, da vida eterna com Ele? A sua vida condiz com essa certeza? Você ama Cristo a esse ponto
você não faz parte do nós do texto, se Deus é por nós, se você não confessou a Cristo como Salvador, não foi inserido no nós, você precisa desesperadamente pensar sobre isso. Mas se você já confessou e está ligado a Ele, independente dessas angústias, tribulações, o texto te fala algo mais. Depois de te mostrar que você está seguro em Cristo Jesus, Ele diz: mesmo sabendo que nós estamos entregues à morte, mesmo sabendo que nós estamos entregues à morte o dia todo, amanhã é segunda-feira, e a gente vai sofrer em vários aspectos, porque a gente vai sair desse prenúncio do céu que é aqui o culto, e a gente começa aquela labuta de estudar e trabalhar e lutar por relacionamentos que parece que estão melhorando e depois desandam tudo, e a gente começa essa luta com o pecado da gente. Se você tem certeza que nós somos assim como ovelha, como gado, Ele diz: em todas essas coisas que você tem certeza, tribulação, angústia, frio, morte, espada, entenda, você é mais do que vencedor, mesmo vivenciando todas essas coisas. É por meio dele que essa é a melhor parte. Não depende de você. Se você tem dúvida se você conseguiria vivenciar uma tribulação como aqui o apóstolo Paulo vivenciou, o apóstolo Pedro e tantas pessoas que eu citei aqui, e você fala: eu não sei se eu não negaria a Cristo. Talvez eu fosse mais parecido com o apóstolo Pedro, que rapidamente negou 3 vezes. Não se preocupa, porque não depende de você. É muito bom. Não depende do seu poder, é por meio daquele que nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele nos chama a viver em novidade de vida. Ele nos chama a viver com a certeza de que nada pode nos separar dele mesmo. Veja o verso 38. Porque eu estou bem certo que nem morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem vida, nem principados, ou seja, governos, reis, presidentes, qualquer que seja o poder em questão, nem altura conhecida, galáxias, nem profundidade conhecida ou desconhecida, abismos, o mais profundo dos oceanos, que a humanidade não descobriu ainda. Nada disso pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você não é mais do que vencedor. Na vida, muitas pessoas são consideradas vencedoras, na profissão, nos estudos, na vida em geral. E de fato são vencedores. As pessoas se esforçam e recebem algum mérito disso, algum elogio. E esses vencedores do mundo, ou do mundo, eles podem ter sucesso. Sim, eles podem ter dinheiro. Dinheiro não é ruim. Eles podem ter patrimônios. Isso de fato faz deles vencedores, todos nós podemos concordar nisso. Mas nesse mundo, nessa vida, no tempo, no espaço, mas vocês crentes, vocês não são meros vencedores na ótica do mundo, vocês são mais do que vencedores. É para a eternidade. Ele venceu a tribulação, ele venceu a angústia, ele venceu a perseguição, ele venceu a fome, ele venceu a nudez e qualquer exposição da intimidade que nós temos medo. Ele venceu até mesmo a morte, ele tem nas mãos a vida e ele lhe entrega a vida por meio da sua palavra, que trouxe à existência todas as coisas. E é por meio da mesma palavra que ele te chama a
trazer ordem ao caos, assim como Ele fez em Gênesis 1, verso 1. Se a sua vida está uma desordem, um caos, você pode procurar o melhor e mais famoso coach, psicólogo, médico, ou alguém que tem muito dinheiro para te emprestar e resolver todos os seus problemas. Nada vai trazer tanta ordem à sua vida como a palavra de Deus. Ela pode colocar ordem no caos, sempre. A história nos prova isso. As evidências científicas nos provam isso. A própria palavra de Deus nos prova isso. Tem alguma dúvida de que nós, então, que vivemos baseado nisso, somos mais do que vencedores? Eu espero que não. Vou passar a palavra ao pastor para que possa orar. Eu vou fazer uma oração com vocês nesse sentido. A gente passa a palavra para ele. Senhor Deus, Pai de amor, nós louvamos o Teu nome. Pai, muito obrigado pela Tua palavra que nos dá várias certezas. Ó Pai, quando nós nos aproximamos da palavra em busca de certezas acerca das vitórias aqui no mundo, nem sempre a palavra nos dá essas certezas. Se nós teremos sucesso nessa vida, se as pessoas que nós amamos estarão conosco por mais tempo, se onde nós trabalhamos perdurará, se os nossos projetos de estudo, de família, sonhos, nós não sabemos, ó Pai, porque a Tua palavra não tem o propósito de nos alimentar e fortalecer meramente naquilo que nós ficamos curiosos, naquilo que diz respeito somente a esse mundo. Mas, ó Pai, nós nos alegramos muito com um texto como esse, que nos dá a certeza da eternidade. Eternidade, ó Pai, que precisa ser vivenciada por nós agora, desde agora, nas nossas atitudes, no nosso palavreado, no nosso comprometimento com aquele que nós vamos adorar por toda a eternidade, nas nossas relações, da forma com que nós vamos nos relacionar perfeitamente por toda a eternidade, com amor, mansidão, alegria, domínio próprio. Oh, Pai, ajuda-nos então a vivermos baseados nessa certeza. Aumenta em nós, ó Pai, na aplicação da Tua palavra, no agir do Teu Santo Espírito, a certeza destas grandes verdades. Porque nós, ó Pai, por um momento entendemos e até nos convencemos, mas tão logo nos afastamos, nós nos esquecemos desses princípios e nos envolvemos novamente com a roda viva que nos cerca nesse mundo, a roda viva que gira cheia de desejos, de ídolos fabricados pelo nosso próprio coração, os relacionamentos cheios de idolatria, que nós criamos e alimentamos com a finalidade de satisfazermos apenas a nós mesmos. Corrige, ó Pai, o nosso entendimento, corrige a nossa fé e aumenta a nossa fé, corrige essa bagunça que nós temos feito com a nossa vida, simplesmente porque nós não estamos nos voltando ao Verbo, ao reino de águas, ao Senhor da vida. Pai, abençoe para que, desde os mais novos aqui, seja de idade ou na fé, até os mais experientes, possam experimentar um renovo de fé, uma vida mais fervorosa, para a glória do Teu nome tão somente, e assim experimentem a Tua boa, perfeita e agradável vontade, desde agora e para todo sempre. Abençoe, ó Senhor, esta igreja,
o propósito, ó Pai, que motivou o início desta igreja, para que jamais seja perdido do foco daqueles que se reúnem aqui. Alimenta-os na verdade. Tua palavra é a verdade. E assim nós oramos, nós pedimos, nós agradecemos em nome de Jesus.